Nós tratamos a semana passada sobre o proto-metodismo, lembrando que eu não sou pregador do metodismo, sou pregador do evangelho. O metodismo é uma ramificação legítima da Igreja de Atos. Como também eu reafirmo que o Wesley não é o nosso centro. O Wesley é uma referência, assim como outros heróis do passado também são referências. O Wesley é apenas uma referência, o nosso alvo é Cristo. A nossa mensagem é cruz e adoramos o Senhor Jesus. Então, deixa bem claro essas veritas, chamadas veritas, para que ninguém confunda. Eu recebi uma frase de um internauta dizendo assim: pare de pregar o metodismo e comece a pregar o evangelho. Eu enquadrei na santa ignorância e deixei passar, porque não vale a pena você desgastar. Então, nós pregamos o evangelho. O metodismo é a historicidade que nos deu, né, o legado e a nossa história. Interessante. E eu queria só me remeter ainda um pouquinho da semana passada sobre a via paralela, a dizer o seguinte, porque, na verdade, nós falamos ali, o meu livro da Via Paralela, ele tem 280 páginas. Então, não dá para você falar tudo que existe ali naquele tempo, naquele espaço-tempo de 2 horas e 40 minutos, né? Seria muito mais. Mas eu queria dizer o seguinte, a Igreja Celta, ela é chamada de Igreja Celta, mas não era a nomenclatura, não era o título, igrejas, igual hoje, Igreja Metodista Livre, Igreja do Nazareno, Igreja Metodista tal. Não, não, era o nome celta por um apelido étnico, né? A igreja, por causa dos celtas, Igreja Celta. Ela vai se resguardar de brigar com a Igreja Católica a partir do 7º século, do 8º século, que ela não quer confronto. Mas ela vai ficar, o povo é inglês, o povo está ali, né? Vai ter uma ordem chamada Gator, que é uma ordem do século XII, que eram celtas também, depois a rainha Elizabeth vai sancionar esse grupo. Temos também um outro grupo, são vários nomes que se dão naqueles pequenos grupos, mas que é continuação celta. E eles vão estar relacionados com o parlamento, porque é normal, eles são de lá, né? E quando o Henrique VIII surge com aquela ideia do anglicanismo, que não é o catolicismo do Clemente VII e nem é o puritanismo do lado do Calvino, eles se juntam para fortalecer esse grupo, que na verdade receberam o nome de Abhorrers, porque eles lutavam contra os Whigs, que era outro grupo. Os Whigs eram os puritanos, que eles eram totalmente anticatólicos. E tinha os Troy, que eram os católicos remanescentes do catolicismo romano. Esses dois grupos. E no meio tinha os Abhorrers, que eles lutavam contra esse pessoal para implantar o anglicanismo, que é da onde vai sair os dissidentes, os dissenters, e depois o metodismo. Uma outra coisa interessante para fechar ainda aquele assunto é que no parlamento inglês os puritanismo era realmente um partido político. Eles não tinham muita teologia, não. É interessante que eles pegam o calvinismo como uma tábua de salvação do naufrágio religioso da época. Mas eles eram mais políticos. Por exemplo, tinha até anotei aqui, os Levelers, porque eu tenho que anotar, porque é nome, eu não quero pecar ao pronunciar. Os Levelers, eles eram radicais contra os católicos. É assim, ougeriza, né? Tinha também os Diggers. Os Diggers era tipo o pessoal que defende aqui no Brasil os sem terra. Eles pegavam terras do governo que estavam à toa para poder se apossar. E também tinha os Roundheaders, os cabeças redondas, que era um grupo que eles eram mais políticos. Eles davam muita ênfase eles eram anti-monárquicos, eram bem contra o modelo de reis, tanto é que vai inspirar lá na frente o iluminismo francês. Então, o puritanismo, os puritanos eram um partido político mesmo, que era oriundo desse grupo chamado Whigs, né? Os Troy eram bem católicos, e no meio, aí eu chamo de terceiro caminho, a Via Média, quando historiadores confundem Via Média
com a proposta de Elizabeth de juntar. Não, ela nunca propôs isso. Ela quis sair fora, tanto é que ela levanta essa ordem de Gator e também ela dá ênfase aos barões que ela coloca no parlamento, porque você tem que pensar o seguinte, desde 1215 o parlamento era que mandava na Inglaterra. E hoje, até depois daquela época, o rei não tem muita palavra. Por isso que o Carlos II foi deposto, foi tirado, porque ele quis juntar, e não se podia juntar. E dessa estirpe nasce, então, o anglicanismo, que é a raiz metodista, que vem os Descenders, e aí vem Clube Santo e começa aí, tá bom? Qualquer coisa no final, pergunta de novo que a gente vai tentar explicar, mas eu vou repetir. O livro tem 300 páginas, então aqui não dá para falar tudo, é muito pormenor. Mas lá no livro eu tenho as fontes, eu tenho tudo lá para você ver. Ok,